Câmera Inspiração. Hoje mais um episódio desse projeto que tem o objetivo de valorizar a trajetória feminina em nossas vidas. E hoje quem vai falar com a gente aqui sobre as mulheres da sua vida é a empresária Débora Guimarães. A gente já tentou várias vezes e hoje nós conseguimos. Então esse programa tem um grande valor para mim, porque a história da Débora a gente conhece, né, muito aqui em Santa Maria, a história do empreendedorismo, da luta, da superação, da trajetória de sucesso, essa a gente conhece. Mas quem são as mulheres que influenciam até hoje a Débora? Bem-vinda, Débora, muito obrigada por aceitares o convite. Obrigada pelo convite, aconteceu, né? Sempre com uns horários meio difíceis. Mas é sempre no tempo certo, né? Sempre no momento que precisa ser. É um privilégio estar aqui contigo e poder contar um pouquinho, então, da minha história, um pouco mais, e as mulheres aí que envolvem a minha vida. E a Débora que trabalha com um bando de mulheres, né? Quantas mulheres tu tens lá no Habitué? Na verdade, nós somos mais de 50, desses mais de 50 tem... acho que 5 homens, o resto é tudo mulher. Gente, veja só quanto a trajetória da Débora é importante nessa nossa caminhada aí feminina. Por quem vamos começar? Quem é a primeira mulher que influencia a Débora? Vamos começar na avó, né? Ah, vamos lá. A minha avó, né, paterna, então a mãe do meu pai, eu poderia dizer que praticamente nos criou. Moramos, então, toda ali a primeira infância no mesmo pátio. Aqui em Santa Maria? Aqui em Santa Maria, precisamente no Passo da Ferreira, entrada ali para a Boca do Monte. E, enfim, a mãe saía para trabalhar e a avó que cuidava, reparava durante o dia, né? Então, a avó sempre foi e ainda é uma fonte de inspiração. A avó é uma guerreira, uma lutadora. A avó perdeu, né, o meu avô, eu não cheguei a conhecer meu avô morreu muito cedo. Do que, Débora? Coração, teve naquela época diziam um ataque cardíaco, algo assim, enfim, caiu no pátio. E ela tinha quantos anos? A avó, eu não lembro quantos anos ela tinha, eu lembro a idade que o pai estava. O pai era o mais velho, 7 filhos, e o pai tinha 14. Ai, bem novinho. Bem novinho. E eram quantos filhos? 7. 7 filhos. 7. E ele era o mais velho. E aí... Minha nossa, imagine. Puxado, né? Então, a avó sempre trabalhou muito, e mesmo com toda a pobreza que cercava ela, criou uma família, assim, incrível, com princípios, com valores, os guris todos muito corretos, trabalhadores, extremamente família, sabe? Unidos. Então, são essas lembranças que eu tenho o tempo todo. Eles eram produtores rurais, Débora? Não. Trabalhavam no quê? O pai, na época não, a vida inteira o pai trabalhou com a mesma coisa. O pai era carneador de açougue, sabe? Na verdade, naquela época não era, ele trabalhou no açougue, se aposentou como açougueiro, mas na época carneava para fora, sabe? Porco, sim, vaca. Trabalhou muito pro ovelha também, agora lembrando, trabalhou muito pro mercado do Sacol, muitos anos atrás, bem na minha infância mesmo. E aí o pai trabalhando, os outros, né, enfim, ajudando como podiam, a família veio vindo, né? Tá, mas lá, quando o teu avô falece, a avó paterna, que é a Maria Senhorinha, né, não falamos o nome dela, na época, como é que ela faz para se virar com 7 filhos? A avó foi merendeira, ela teve uma boa época da vida dela, que ela lavava roupa para fora e lavava tripas, limpava as tripas, onde se fazia linguiça, salame, essas coisas. E como já se trabalhava com isso, os guris seguiram nessa parte da juventude, ali, adolescência, então, fazendo linguiça para fora. Então, era assim que sobreviviam. E depois a avó veio ser merendeira de uma escola, na rua de casa, lá no Passo da Ferreira, que hoje é extinta a escola. Mas ela foi merendeira praticamente toda a vida ali. Então, ela era merendeira, lavava roupa para fora e também fazia
essa parte aí da produção. Isso. Eles todos trabalhavam com isso, né? Daí depois, claro, cada um foi tomando um rumo diferente. Os guris depois são vendedores, representante de marcas atualmente, assim. Mas a primeira infância, toda a lembrança que eu tenho é essa, assim. Aliás, eu tenho uma lembrança muito boa da minha infância, embora uma infância extremamente pobre, como já falei em outras entrevistas e revista e tal, eu só tenho lembranças boas, sabe? De alegria, assim, de como com tão pouco a gente é tão feliz, né? E é essas lembranças que eu tenho, assim, a lembrança da gente brincando na terra, jogando vôlei com os tios e os primos todos. Nós tínhamos um rio próximo à casa. Aos domingos a gente ia acampar e cozinhar, sabe? Na beira do rio. Isso, na beira do rio, fazer um acampamento. E aí ia todos os primos, os tios. Então são essas lembranças que eu tenho. Tu falas muito da Maria Senhorinha, da sua garra, da sua luta, da sua superação. Que cenas assim que tu lembras que isso ficou evidenciado assim na tua memória? Cenas que tu lembras dela, assim, que tu vias, digo, minha nossa, como ela consegue, minha nossa, essa aí é a minha avó. Eu acho que num geral tudo assim, eu lembro assim da época de colégio, da parte da merenda, inclusive a gente recebia uma merenda bem reforçada. Não, vocês eram privilegiados, então, olha. E aí eu lembro dela vir para casa, isso é até hoje, tá? A avó não tem máquina de lavar roupa. Ela lava Sério? roupa à mão. À mão? Ainda? Com quantos anos ela tá, Débora? A avó tá com mais de 80. Lava roupa à mão ainda? Roupa à mão, uma pessoa super ativa, né? Aliás, ela não quer parar, né? Hoje tem pessoas na volta para ajudar e se dependesse do que ela quer de fato, ela não pararia, né? Super ativa, assim, lúcida, querida, amada por todos. E aí eu lembro assim dela vir para casa, eu lembro dela ver se a gente tinha café. Ela tem o suco mais doce da face da terra, eu lembro disso. E lembro de um mingau de farinha de milho que ela fazia. Que bem legal, assim, eu lembro dessas coisas, isso é muito forte, muito vivo, e é uma lembrança com alegria, sabe? Uma lembrança emocionada da infância. Sim, imagino. E aí, como é que acontece daí o teu pai, assim, quando é que o teu pai, quando casa com a tua mãe, como é que é essa transição aí na história da família? Ele casa com a mãe a vida inteira também foi uma mulher empoderada, a mãe não queria ser... Ela queria trabalhar, ela queria ter o dinheiro dela, cozinha para fora, é doméstica, é faxina, tudo que dava ela fazia para aumentar a renda, sim, era importante, mas ela sempre teve isso de buscar mais, de não se acomodar. Ir além. Então, a mãe é uma inspiração, né? A mãe é uma pessoa extremamente iluminada, é um ser assim, que tem zero maldade. Ela tira dela, ela tira do corpo para dar para os outros, e a vida inteirinha foi assim. Então, eu também tenho essas imagens fortes da mãe saindo para trabalhar, sempre, né, tentando buscar o melhor para a gente, dentro daquilo que ela podia e estava no acesso dela, né? Então, ela tinha isso, não, vou buscar o melhor, vou trabalhar, vou conseguir, vou vencer. E a mãe tem uma coisa dela, ela é muito... A mãe não tem medo de tentar algo novo. Ela é uma inspiração por isso, porque a mãe, ela arrisca, entendeu? Eu quero aprender a tocar alguma coisa, ela não tem vergonha, nem com a idade que ela está agora, de ir lá tentar. Eu vou costurar isso aqui, eu vou fazer um guardanapo, eu vou pintar, entendeu? E a mãe busca isso. E ela não tem medo, inclusive, das críticas. Ela não tem medo do que as pessoas vão dizer. Vão achar ou vão dizer. Não, eu quero fazer, vou tentar fazer isso aqui. Vamos ver no que vai dar. Da tua relação com a avó paterna, agora voltando um pouquinho, até quando vai a convivência assim, direta com ela, da tua pessoa com ela? Até pelo menos os 18 anos ali.
que quando eu morei lá, 18, 19 anos, quando eu morei para fora, até essa idade eu morei para fora. Depois eu estudava lá no Passo da Ferreira, onde ela era merendeira, como é que isso... Eu estudei com ela sendo merendeira até a 4ª série, aí depois eu fui para outra escola, ela já não era mais a merendeira, e aí fiz até a 5ª série eu fiz na outra escola, e depois a gente conseguiu uma bolsa no Educandário São Vicente de Paula, eu e a minha irmã, que é extinto também, depois é das freiras, foi FIC, hoje é o UFN, enfim, tem toda a trajetória deles, a gente estudou lá, 6ª, 7ª e 8ª, e depois a gente fez, eu digo a gente, porque a Andréia também, a gente estava ali parelho nas séries, a gente fez o ensino médio, que na época era 2º grau, no Maria Rocha. Então, até esse tempo, desde ajuda com roupa, com passagem, eu tenho a lembrança da avó, bem forte. E essa lembrança, assim, eu tenho dessa proteção, daí, claro, naquela época, pai e mãe saíam de casa, quem é que arruma a casa, quem é que limpa? Era comum para fora, tu ter 11 anos e tu limpar a casa e tu cozinhar. Hoje tu não vê isso, mas naquela época era comum tu tirar a água de balde do poço, não ter o motor. Depois eu convivi com o motor, mas eu já tinha uns 14, 15 anos. E a gente tinha medo de cair dentro do poço. Eu me lembro, na casa da avó não tinha poço, mas eu tinha uma madrinha que a gente ia bem mais ainda para o interior e que tinha que pegar água no poço. Eu tinha um medo gigantesco de cair. Eu sempre tive medo do poço. Gente, eu tinha um medo absurdo daquele poço. E aí, o que eu tenho de lembrança, tá? Eu já era grandinha com 11, 12, né, 13. Eu tenho a lembrança da avó fazendo exatamente o que já não precisava fazer tanto conosco, comigo, com a Andréia, enfim, com os mais velhos, digamos assim. Ela fazia isso com meu irmão, que era o mais novinho. André, vem tomar um café. O Chico, que é meu primeiro irmão, namora mais em Santa Maria. Então, eu tenho essa lembrança muito forte. Porque daí ela morava na casa, no mesmo pátio, tinha a casa dela, ao lado a casa do pai, e no outro lado a casa da minha tia, que é a irmã do pai, né? Então, vamos dizer que ela cuidava e protegia essas crianças que eram próximas. E ela que comandava, Débora, como é que era assim na definição dos rumos, de quem vai fazer o quê, como é que as coisas vão ser decididas? Ela que comandava isso? Ela comandou por muito tempo, né? Claro, depois as coisas foram tomando um outro rumo e, de certa forma, os guris um pouquinho melhor de vida, de certa forma, vão protegendo ela, né? Dentro do que pode ser feito, não pode ser feito, acho que bem num instinto natural, né? Uma pessoa que trabalhou tanto, né, com cargas horárias absurdas, né? Porque, como disse, teve muito tempo o trabalho na escola, fazia carga horária, né, enfim, de contratado, mas e todo o restante depois, né? Tudo com ela também. Tudo com ela, né? Lava roupa, limpa a casa, ajuda com os netos, ajuda nessa produção aí da linguiça, de lavar o paio na água. Eu tenho uma memória forte, eu lembro dela fazendo isso, limpando ele. Eu lembro muito, sabe? É bem, bem forte isso em mim. Então, uma pessoa que se esforçou muito e trabalhou, vamos dizer, num trabalho bem braçal mesmo, né? Por bem muito duro. Tempo. Então, eu acho que bem por instinto ou conforme as coisas foram evoluindo e fluindo, os guris, eu acho que numa certa proteção, né? Cada um vai se organizando para que ela reduza a carga de trabalho, trabalhe menos, né? Como é que, em função dela ter todas essas responsabilidades, trabalhar fora, ainda em casa, cuidar dos 7 filhos, enfim, como é que ela era como mãe, como avó? Ela era afetuosa ou ela era aquela mais dura, assim, mais... Extremamente afetuosa. Extremamente afetuosa. Extremamente cuidadosa. A avó, se tu for na casa dela hoje, vai ter um negocinho lá, uma latinha cheia de bala para os bisnetos dela. Sim. Ela é extremamente afetuosa, ela vai ter uma outra lá com bolachinha, né? Porque para ela, né? Claro que isso também está muito... É muito do antigo, né? Como é que tu cuida? Tu cuida alimentando, né? Como é que tu demonstra amor, né? Pela comida, pelo cuidado. Pelo cuidado, né?
E o afeto está muito ligado a isso, a cozinhar para alguém, né? A cuidar da alimentação de alguém. Então, até hoje é assim. E eu tenho essa lembrança, por exemplo, dela servindo suco, o que suco. Mas não era de framboesa, por acaso? Meu Deus do céu. doce. Aquilo vinha doce e a avó adoçava mais. Vocês botavam mais açúcar. Isso eu nem sei quantos netos e bisnetos a avó tá atualmente, já estou perdida nas contas, mas se tu perguntar para os netos, todos vão lembrar. Do que suco. Todo mundo diz assim, vamos uma marca registrada aí da avó, o que suco doce. Que suco doce. Que ela adoçava, já vinha doce, ela adoçava mais ainda. Né? E o mingau, né? O mingau de farinha de milho. O que então, tu falaste um pouquinho já da tua mãe, mas da Maria Senhorinha, assim, o que é a principal característica dela que tem em ti, que tu achas que tu carregas? Olha, isso aqui eu herdei da avó. Acho que é a força interior dela, de seguir em frente nas adversidades, sabe, que a vida apresenta, nas dificuldades, nos perrengues que aparecem no caminho, sabe. Eu não tenho lembrança da avó reclamando. Sabe, pessoa queixosa, reclamando da vida o tempo inteiro. Eu acho que ela passou por uma provação assim, muito grande de perder o marido bem novinha, ficar com um monte de filho, que era uma outra coisa muito comum, né? Tu ter 7, 8, 9 filhos, né? E a avó perdeu uma filha, minha tia, quando eu tinha 11 anos, perdeu um problema de coração, e ela sempre se manteve, sabe, firme, sabe? Então, acho que só por aí ela é inspiração pura, e acho que isso herdei bastante dela, essa questão dessa força de enfrentar as coisas de frente e não ser queixosa. Não deixar que o desafio... Não, bora lá, vamos lá, o desafio é grande. Tá difícil? Tá difícil, sim. Mas se eu ficar me queixando, vai resolver? Se eu ficar pelos cantos, vai resolver? Não, né? E eu acho que quando tu olhas para trás também, Débora, e não tem como a gente não... Claro, eram tempos diferentes, momentos, épocas diferentes, mas a gente sempre se faz essa pergunta, né? Tá, olha o que a avó... Olha o contexto que a avó viveu e como ela levou as coisas e o contexto que eu tenho hoje. Será que a gente tem o direito de desistir ou de fraquejar, né? Isso tu faz, né? Se tu coloca isso na balança... Meu Deus, para e pensa, né? E aí, voltando um pouquinho à questão do afeto, atualmente o pai ainda mora no mesmo pátio da avó. E a minha tia ao lado. Que maravilha! Na verdade, ali, como era antes. Exatamente como era antes. E, na verdade, na redondeza são todos os meus parentes. O meu tio, o irmão do pai, o mais novo dos guris, é o meu contador, e ele mora ainda lá. Mais para cima tem um outro tio, estão todos lá. E a avó chama ele os meus guris. E ela trata eles, os filhos, como criança, adolescente. Assim, tu te refere, quando ela fala, tu pensa que ela está falando de um adolescente de 14, de 15 anos. E ela está falando do meu pai. Os bebês dela. Os bebês dela, né? Eu até te mandei uma foto... Essa que está sendo mostrada agora. Eu mandei essa foto que é do... ela está com o pai abraçando. O pai fez 2 cirurgias de joelho. E para a questão do pós, era mais indicado ficar lá em casa. E foi um senhor pós, uma cirurgia de joelho. E essa foto que eu te mandei é do reencontro dela com o pai. A gente, inclusive, fez uma surpresa para ele. Ele estava já praticamente acamado, né? Porque a pessoa que faz o joelho tem que ficar ali... Não pode estar... imobilizando, sim. Aquele processo. E esse reencontro é muito bonito, né? A gente fez uma surpresa, trouxe todos os irmãos e a avó. Disse, vamos fazer um churrasquinho, pai, hoje. E aí, quando veio, chegou todos, né? E foi muito lindo, muito emocionante. E essa questão do afeto dela é uma coisa, assim, sensacional, sabe? É lindo de ver. E é raro, né, Débora? Porque se fores olhar para essas mulheres fortes que começaram, né... e sempre tem uma vivência, eu já não me impressiono mais, porque aqui no Inspiração a gente vê essas histórias se repetirem, né? Mulheres que perderam os maridos muito cedo, que tiveram que enfrentar tudo sozinhas, e
às vezes, aí eu tô pensando na minha avó, que também tinha essa questão do afeto muito na comida, eram mulheres que, como elas não tinham até tempo, né, dessa vivência mais afetuosa com os demais membros da família, elas eram, às vezes, meio duras, né, meio... não, e né, a avó não demonstravam muito. Isso, e a avó não, né? A avó era justamente com tudo, ela era extremamente carinhosa, extremamente atenciosa. E aí agora estou fazendo aqui uma reflexão e lembrando, né? Então tem essa questão dela cuidar do pai, do meu tio Valmir, da minha tia Terezinha, ainda como se fosse... Ela se refere a eles, tu escuta ela falando, tu pensa que ela está falando de alguém de 14 anos, Sim. 15 anos, né? E não, ela está falando dos guris dela, da guria dela, né? E aí o guri dela está com quase 70. Imagina. E aí ela ainda cuida, se ele tem almoço, o pai está aposentado, às vezes a mãe sai, às vezes a mãe cuida dos guris da Michele, que moram perto, enfim, Sim. aquela função ali, e ela ainda cuida. Se ele tem almoço, se ele tomou café. Ele está com quase 70, então tem noção que ela ainda faz exatamente as coisas como que ela fazia fazia na minha adolescência. Ai, então ela não mudou que nada. bênção poder até hoje, né, ter essa convivência ainda. Sim, os domingos de manhã, os gurias, os filhos todos se reúnem, vão lá ver ela sempre. Mesmo que não almocem lá, eles têm um tempinho lá com ela. Tem esse ritual. O pai, Deus o livre, né? Tudo avó. E aí eu lembro também de uma outra coisa, para te ver a questão do afeto. Cada vez que a gente saía em férias, isso já bem mais velha, com 20 e poucos, assim, que, por exemplo, ia buscar o pai para ir viajar, ela ficava chorando. Ai, que capaz. Ela ficava chorando. Ele saiu para fazer as cirurgias, ela ficou chorando. Ela reencontrou ele chorando, emocionada. Então, que bonito, né? Porque geralmente algumas dessas mulheres fortes, elas não tinham dificuldade de demonstrar essas emoções, né? Não, a avó não. Ai, que amor. Gosta de um churrasco. Ainda hoje, que bênção. E vamos falar um pouquinho da mãe, da Maria Paulina, então. Tu falaste muito dessa questão da inovação, da coragem de buscar o novo, de não se preocupar com o outro. O que mais tem da tua mãe em ti? Um ser humano de luz, como falei, assim, é uma mulher iluminada, uma mulher de fé, tem uma fé inabalável. A mãe é uma mulher de fé, uma mulher muito forte, uma mulher de fé. Ela casa cedo, como é que acontece? Ela casou bem cedo, a mãe casou com, acho que 19. Também era muito comum, né? Sim, casava. Imagina casava meu filho está com 22, eu nem imagino ele casado. Sim. Agora parando para pensar, eles casavam super cedo, muito né? Cedo, agora muito pensando cedo. assim, tu pega as minhas tias, os meus tios, como era comum. Como né? é que foi aí o começo, assim, o que ela conta? Foi bem difícil. Acho que principalmente financeiramente, assim. Logo ela já teve a Andréia, a mãe tem 5 filhos, né? São 4 mulheres, um homem, bem escadinha, um atrás do outro. Também uma coisa comum da época. Sim, não tinha muita diferença. Hoje acho que a gente vê no máximo, assim, eu pelo menos no meu dia a dia, eu convivo com famílias que têm um casal, no máximo 3, e olhe lá, né? Mas acho que se eu parar para pensar, a grande maioria é filho único. Nem sei se é tão bom eu ter filho único. Às vezes que eu penso, né? Porque, né, vindo de uma família grande, né? Imagina. Então, acho que é mais ou menos a parte mais difícil, acho que é criar, né? Acho que todos, assim, com dificuldades financeiras mesmo, né? E como era comum ter muitos filhos, né? Com o que a Maria Paulina trabalha? Como é que ela... A mãe, a vida inteira, trabalhou em casa de famílias. Inclusive de clientes que são meus clientes hoje, são clientes que a mãe ou cozinhou na casa, ou trabalhou de carteira assinada na casa como cozinheira ou como doméstica. A mãe cozinha muito bem, né? A mãe faz salgados para fora, tortas. Faz ainda? Faz. Minha nossa. A gente não quer que ela faça, mas ela faz. Mas ela é feliz, né? Ela é feliz. Tem que deixar. É o que mantém ela em movimento, viva, né? Que nem a avó, por exemplo. Né? Como é que tu vai tirar a lavada de roupa dela, a passada de roupa dela? Não dá para tirar. Isso é o que mantém ela viva, né? O meu pai se aposentou
e vai fazer carniança para fora, às vezes numa madrugada de 1 grau, né? E frio no inverno. E pensa na felicidade deles, né? E a alegria dele dizer que fulano chamou ele para uma carniança, entendeu? Então não tem como tirar isso deles, né? Então a mãe ainda faz alguma coisa para fora, eventualmente. Hoje ela se envolve bastante com os guris da Michele, que são os que moram mais perto. Até teria as gurias do meu irmão, mas aí as gurias do meu irmão têm a sogra do meu irmão, que ajuda bastante. Mas ela se envolve bastante com os netos também. Então, praticamente toda a vida profissional dela foi trabalhando para alguém e cozinhando para fora, fazendo doces, salgados, coisas assim. Tu és a mais velha? Não, a Andréia é a mais velha. A Andréia, eu, daí tem a Sabrina, a Michele e o André. Que daí é o bendito fruto. O bendito fruto veio no final. Veio no final, que depois de várias tentativas. Não é mentira, isso é a mais pura da verdade. O pai não ia parar, ele disse, enquanto não tivesse um guri. Um guri. Ele queria muito um guri. Que lembranças que tu tem da infância, Débora, assim, tanto dela, que já trabalhava muito na época, quanto tu, assim, que nesse dia a dia da infância, da adolescência, o que ficou daquela época que te ajuda hoje, por exemplo? Que inspirações que ela cenas, assim, eu queria que tu trouxesse a memória à tona, cenas que ficaram gravadas em ti. Eu tenho, assim, da vivência com a mãe, assim, a mãe sempre, ela teve uma coisa ela nunca se meteu na vida de ninguém, assim, sabe? Ela sempre trabalhou, querendo mais, querendo dar o melhor pra gente. Mas vocês que fizeram as escolhas. Isso, exato. Mas ela sempre, foi isso que ela nos mostrou, né? Tanto o pai quanto a mãe, né? Mas a mãe tem muito isso forte a mãe não se contentava em ficar em casa, em ser a esposa. Ela nunca se contentou. Nunca, nunca. Ela queria estar na rua fazendo algo mais. Eu acho que por isso também essa questão dela querer... de ser tão diversas as coisas que ela faz, né? Porque ela queria, ela tinha essa coisa, né, do desafio de fazer, da coragem, né, de fazer uma massa. Daqui a pouco essa massa não dá certo para um salgado e vamos tentar de novo. De um outro jeito. Exatamente. Então eu tenho essas lembranças, tenho muita lembrança dela fazendo salgado, doces, tortas. Tenho lembrança dela fazendo isso em noite de Natal. E ter muita entrega na noite de Natal, de Réveillon. Então, ela sempre foi, né, do trabalho. Sim. Então, acho que até é muito forte em mim, da mãe, né? A mãe foi sempre muito trabalhadora. Segue sendo. Aí vem a primeira, então, foi a Andréia, né? Isso. E aí teve pouca diferença... entre vocês. Como é que foi quando vocês começaram a sair, aí, principalmente as mulheres, para trabalhar, para ajudá-la? Como é que foi esse processo? Acho que dentro ali da idade, como eu te disse, era muito comum tu cozinhar e tu cuidar dos irmãos mais novos. Hoje tu já não vê isso, né? Acho que legalmente nem pode. Não deixar uma criança de 11 cozinhando, né? Não dá, né? Mas isso era comum para fora, né? Eu vivi isso e sou muito feliz. Eu não tenho nenhuma lembrança ruim disso. Mas eu já lembro que com 14 anos eu já vendia revistas. Avon, Hermes, Semijoia, eu e a Andréia. E aí, claro, depois foram aparecendo algumas oportunidades de trabalhar, né? Mas eu já lembro disso. E não era para ter dinheiro para comprar uma roupa, porque eu me criei usando roupa de segunda mão. Da onde a mãe trazia sacoladas, as patroas faziam limpezas. E, enfim, a Andréia passava para a Débora passava para a Sabrina, para a Michele, e era isso, e tá tudo bem. Mas era para ter o mínimo, às vezes, passagem, dinheiro para alguma coisa de colégio, né? Era para ter o mínimo. Então, eu lembro disso, lembro de eu indo de casa em casa vender. Vocês iam na vizinhança mesmo? Na vizinhança. De porta em porta? De porta em porta. Iam vocês duas juntas? Ou juntas, ou separadas, enfim, eu tenho isso bem forte, lembro bem.
E daí, quando é que, depois dessa vivência aí, já tão cedo no trabalho, como é que vocês se encaminham, assim, para o mercado, a formação? Eu fiz ali o segundo grau, né, que agora é ensino médio, e já de cara recebi a oportunidade de trabalhar. O meu tio, que é contador, que ainda mora lá no pátio, que é o meu contador, arrumou um emprego para mim de secretária. Isso tinha quantos anos? 17. Eu saí do ensino médio ali bem cedo. Com 16 que eu entrei, naquela época podia entrar na primeira série, agora eu nem sei como está atualmente, mas eu sei que eu fiz, sim. Eu faço aniversário início de março, e aí começou as aulas 1º de março, tipo assim, eu já entrei ali com 6 anos, vamos dizer assim, sabe? Recém fazendo 6 anos, então fiz a primeira série com 6 anos. E aí eu consegui, assim, meu tio me encaminhou para esse emprego, eu fui super bem, fiquei 1 ano e pouco, prestei vestibular na época para Direito, óbvio, não consegui passar, não tinha acesso a fazer cursinho, financeiramente não podia. Aí eu saí desse emprego para trabalhar de vendedora numa loja de roupa feminina, trabalhei só alguns meses e surgiu, na época, a oportunidade numa loja de redes que estava chegando na cidade, de fazer entrevista. Eu fui para lá, fiz entrevista, passei, entrei como vendedora, deu uns meses, aí eu fui promovida a subgerente e trabalhei um bom tempo ali. A minha experiência profissional de atendimento ao público se dá ali, que eu trabalhei quase 11 anos. Quando que tu começas nessa empresa? Foi, eu acho que 98, 97, 98. Tá, com quantos anos? 20 e poucos eu tinha ali. Bem cedo. Bem cedinho. Tá, 21. Nisso tu moravas ainda com a tua mãe? Como é que foi isso? Eu ali com 18, ali, quando eu comecei na Lubox, eu ainda fiquei, né, de secretária, fiquei com a mãe um tempo, e quando eu comecei de vendedora nessa loja de rede, que é a Pompeia, e me orgulho muito, eu trabalhei anos ali, acho que parte do que eu sou, assim, em termos de atender o público, eu devo a eles, faziam muito cursos e tal. E aí a dificuldade que existia na época era o ônibus, né? O ônibus. Os ônibus não iam até o Paço da Ferreira. Então, tu tinha que pegar um Tancredo Neves, descer na Tancredo Neves e ir a pé até a Ferreira. Minha nossa. E aí eu lembro que uma das pessoas, já nos primeiros meses de trabalho, conseguiu um quarto numa vizinha dela, que era bem sozinha e queria alguém de companhia. E aí era um valor assim que eu conseguia pagar. E eu ganhava as passagens, de qualquer forma eu pegava ônibus, mas eu conseguia ônibus em todos os horários. Então eu morei um tempo com essa senhora, a Andréia morou um tempo, aí eu me fixei como, vamos dizer, vendedora, recebendo um pouco melhor, eu consegui me mudar para um pouquinho mais perto da loja, e aí naquela época, mas eu acho que ainda existe muito isso de dividir apartamento, sabe? Sim. Aluga um apartamento e 5, 6 moram. E aí fica um valor pagável. E aí a gente dividiu com várias pessoas que eram da região lá, que também tinham dificuldade de horário de ônibus. E aí é um problema, né? Porque daqui a pouco tu consegue um trabalho legal, né? Mas aí não tem como vir, fica difícil, né? Não tem como cumprir aquele horário. Principalmente não era o vir do Paço da Ferreira, era o voltar embora. Que daí, às vezes, era um horário que era escuro, e aí tu tinha que andar uns 3 ou 4 quilômetros a pé no escuro, então se tornava um pouco perigoso. Sim. Então eu consegui esse processo aí de dividir apartamento, e eu, André, a gente morou junto um tempo também, e depois a gente foi assim, as gurias foram vindo também, conseguindo algum tipo de trabalho, né, e também dividindo, a gente ficou muito tempo assim, dividindo aluguel com alguém, porque nós não tínhamos ônibus, custou bastante a ter ônibus mais seguido lá para fora. Hoje tem, tu consegue tranquilamente, porque tem a Ubra, né? Meus pais moram muito próximo à Ubra. Aliás, meus pais, meus tios, famílias, primos de longe, tá todo mundo ali. Sim. Seguem morando ali, então tem ônibus toda hora. Então, né, essa época foi uma época bem judiada, porque até tu recebia a oportunidade, né? Queria agarrar aquela oportunidade, tinha essa dificuldade. E por muito tempo eu fiz a pé o trajeto.
sempre à noite. Tá, e quando vocês, nesse momento aí que tu moras com várias outras pessoas, tu conhecia essas pessoas? Eram lá da comunidade, da comunidade mesmo. de ônibus, Aí, tipo, a Márcia, eu lembro da Márcia, aí acabou apresentando a prima dela, que eu não conhecia, morava junto, que daí eu conheci outra pessoa, que trouxe também. Era um processo assim, mas a gente, num primeiro momento, era com pessoas da própria Boca do Monte ali, que também tinham as mesmas dificuldades, horário de ônibus, né? Tá, e daí depois desses 11 anos trabalhando nessa loja, e como é que tu avança? Eles, em 2007, em julho de 2007, eles me demitem, em julho de 2007, eles me demitem. No mesmo mês, assim, me demitiram, não esperava, eu tinha comprado um apartamento. Eu já iniciei o processo de abrir um CNPJ e vender roupa dentro do salão, que já era da Sabrina, e a Andréia já vendia roupa para uma pessoa lá dentro. Então, eu já tinha esse processo. A Sabrina já tinha o salão há 1 ano. O salão era bem próximo à Pompeia. Já circulava muitas pessoas que a gente conhecia da redondeza, iam cortar cabelo com a Sabrina, fazer mecha com a Sabrina, se maquiar com a Sabrina. Sabrina é daquelas cabeleireiras antigas, né, que faz pé, faz mão, faz tudo. Hoje não existe muito isso, mas ela é novinha, eu sempre digo, ela é novinha, mas fez muita coisa, assim, fazia aquelas cabeleireiras bem completas. Em relação às cabeleireiras que fazem isso, que faziam todos os serviços, a Sabrina é bem nova. Né? Quando tu conversa com alguma cabeleireira, ela já é mais velha, ela já fez muita coisa, mas ela já começou muito cedo. Tem uma bagagem, né? E a Sabrina é relativamente nova comparado. Então já existia esse processo, né? Existia o salão de beleza na Pinheiro Machado, existia a Andréia vendendo roupa e recebendo comissão, era dali que ela vivia, tá? Então a Andréia sempre teve esse processo de saber vender. Tinha a minha bagagem de cursos de atendimento ao público, confecção, tecido. A Pompeia sempre investiu muito nisso, muito em conhecimento. E hoje é uma das coisas que eu levo muito a sério dentro da empresa, é conhecimento, né? Acho que as pessoas têm que estar se atualizando sempre. E então isso também é uma vivência aí, né? E aí já abri o CNPJ e já iniciamos. E aí a primeira viagem para São Paulo, quem faz é a Sabrina, que é cabeleireira, nem entende de roupa, mas é ela que faz, porque eu estava operada e a Andréia não tinha como ir. Eu operei o meu joanete, não tinha como viajar. Sim. A segunda viagem eu viajo com o joanete operado, vamos dizer assim, com aquela sandália de barulho, que nem sei se você usa isso é muito antigo, né? Sim, a história é bem antiga. Sandália de barulho, ótimo. É uma sandália que tem a frente livre, e aí eu tô lá em São Paulo, rengueando, mas comprando. A segunda viagem eu faço daí já com a Sabrina. Bem legal. Isso é mais ou menos há quantos anos tu tinha quando tu começa daí já com as irmãs? Com as gurias, deixa eu pensar, 28, eu acho, 2007. Eu sou de 78, 29. Por aí. Foi em julho de 2007. Daí, no processo ali, já vamos abrir CNPJ, vamos fazer o que eu sei fazer, né? Que é vender roupa. Eu conheço roupa, eu conheço tecido, eu conheço caimento, conheço produto. A Andréia tem clientela, né? E a gente pegava de uma outra pessoa, a Andréia pegava de uma outra pessoa para vender. Então, vamos fazer para nós. E aí foi o que a gente fez, e deu super certo, né? Aí, nessa vivência, então, vocês são em 4 mulheres, né? 4. Mais o quinto irmão. Tá, mas aqui trabalharam juntos, são vocês 3. Isso. A Michele chegou a trabalhar com vocês, não? Trabalhou agora conosco. A Michele é concursada da prefeitura, né? Então, ela tirou uma licença, aquelas que têm direito, assim, e ficou 1 ano conosco, nos ajudou durante 1 ano. Então, vocês chegaram a trabalhar todas? Chegamos a trabalhar todas juntas. Mas, assim, o processo inicial, se a gente parar e pensar como empresa, inicia com Sabrina, com a Andréia, eu sou a terceira a chegar. Eu chego. E aí neste processo
Tem um tempo que a Andréia vai embora, mora fora. Tem um tempo que a Sabrina vai embora, mora fora. E tu fica? Eu fico, eu sempre fico. E depois a gente se reúne novamente. Sim, se reorganiza. Se reorganiza, mas tem esse período aí. E foi bem... Não foi difícil começar, foi fácil. A gente já tinha uma base, né? A Sabrina estava bem estabelecida na Pinheiro, no acesso de todo mundo. Já se firmava muito como profissional. Ela era sempre foi muito boa no que fazia, sempre buscou curso, se aprimorar. Sempre teve uma coisa de cuidar das pessoas, né? Então, não era pintar um cabelo para Sabrina, nunca foi. Não era fazer uma mão, era um momento. Então, o processo, eu posso dizer que ele foi fácil para mim. Eu cheguei, as gurias já estavam com uma base ali. E aí, claro, eu cheguei, eu fui organizando, eu fui estruturando melhor pela minha vivência, né? E pelo que eu tinha tido a oportunidade de aprender profissionalmente, né? Falando agora sobre o que a Andréia, o que a Sabrina e o que a Michele, assim, deixam para ti. Vamos começar lá pela Andréia. O que da Andréia, o que nela te causa admiração? O que tu aproveitas, assim, dessa vivência com a Andréia? O que tem do DNA da Andréia também na Débora? A Andréia, vamos dizer que... Te inspira em que sentido? A Andréia é estudiosa. A Andréia gosta... Se ela pega esse casaco chegou, ela vai para a etiqueta. Ela quer saber mais. Se é um produto que eu estou falando, esse material é tal, é um lançamento, para ela não basta dizer isso. Ela vai lá destrinchar. A Andréia é estudiosa, então ela gosta de informação. E é impressionante a capacidade dela. Ficou assim, sabe? Ela vai lá, ela vai estudar, ela vai ler, ela vai se informar, ela não aceita só... Ela não quer só uma informação básica, ela quer uma informação profunda e ela busca isso. Busca mesmo, assim. Impressionante. E tu ficou mais preocupada com esse aspecto depois de ver de ter essa vivência com ela? Não, eu sempre peço, me salva. Tá certo. Me salva, André, né? Porque muitas vezes eu não sei tanto quanto ela, porque ela estuda muito, ela se informa muito. Ela tira um tempo só para isso, né? E às vezes eu me perco. Gostaria de ser tão boa quanto ela nesse aspecto. Não que eu não faça. Ela me inspira a fazer, a buscar, a melhorar. Mas ela está bem à frente aí. Sabrina, o que tem da Sabrina que te inspira? Criatividade. A criatividade da Sabrina é fora de série. A Sabrina é impressionante o que ela consegue fazer. A Sabrina é aquela pessoa que faz do limão uma limonada, assim, ó, literalmente. A gente vê e vive muitos perrengues, isso é inspirador nela, que surgem no nosso dia a dia da profissão, de noivas que o véu não chegou, que o arranjo não chegou. Conta aí um episódio pra gente, gente ter a ideia e imaginar até onde chega a criatividade da Sabrina. Não, já aconteceu das aias não terem os laços da cor que não chegou a tempo, ela não conseguiu, e a Sabrina fazer na hora. Na hora mesmo? Na hora. Minha nossa. Na hora. E essa capacidade, essa motricidade fina da Sabrina, eu fico chocada em fazer um laço desse tamanhinho, um laço grande, e aquilo ser impecável. É inspirador mesmo. E é disso... Sabrina, queria comer alguma coisa diferente e ter 2 ingredientes, ela conseguir fazer um risoto. Entendeu? Não é muito dinâmico. É muito dinâmico a criatividade dela, assim. Não é só na área da profissão. É impressionante, assim. E isso a gente convive com ela no dia a dia. Tem até um bordão, assim, interno, que a Sabrina resolve. Dá jeito. Não interessa Não interessa o tamanho do pepino. E é uma piada interna. A Sabrina resolve. E ela resolve mesmo. Ela resolve. Ela tem um poder impressionante, assim, de solucionar coisas com a criatividade, de ver alguma coisa e ela conseguir solução para aquilo ali, né? E deixar uma noiva com a maior tranquilidade do mundo,
uma madrinha, né? De costurar um vestido no corpo, porque abriu o fecho na hora de sair. Minha nossa. E de manter, não é só a serenidade. Criatividade, é tu manter aqui, a serenidade. Plena, porque a pessoa está destruída, né? Sim. E tu te manter pleníssimo. Vai dar tudo certo, calma, é só um detalhe. Só um detalhe. A Sabrina pega um pedaço de tecido, vamos tirar esse tecido daqui, vamos fazer o arranjo, vamos fazer o detalhe, e tá tudo bem, ela consegue fazer. Entendeu? E isso para ela é natural. Ela não faz porque aquela situação necessitou que ela usasse a criatividade, beleza, mas ela faz naturalmente, ela não está fazendo sofrendo, entendeu? Como pode ser que em muitas circunstâncias a gente resolva situações, meu Deus, será que vai surtando, né? Surtando. Por dentro, até tentando manter plena ali, ou mostrando plenitude, mas você está surtando por dentro. A Sabrina você consegue manter plena. Ela resolve na plenitude. Ai, que maravilha. E vai da cozinha ao... Em todos os segmentos, não só no trabalho. Que maravilha. Sabrina bota um papel de parede como ninguém, entendeu? Minha então nossa. Ela é, de fato, poderosa. Ela pinta. Michele. A Michele é que escreve bem. A Michele tem um poder com as palavras, assim, que também, como é que se diz, dá de laçaço aí na turma, né? Escreve muito bem, serena, mediadora. Então, cada uma tem uma qualidade aí Vocês diferente. Se complementam, né? Dá para ver bem nessa... No dia a dia, isso aí. Sim. E o que tu achas que a Débora agrega nas demais irmãs? Eu acho que eu sou a coragem. Acho que a coragem da avó, a determinação da mãe, né? Eu tenho essa coisa de, bora, vamos lá, vai dar certo e vamos fazer, e meta a cara e vamos fazer, entendeu? E organização, assim, eu sou extremamente organizada, metódica, um pouco chata. Mas acho que todo organizado metódico acho que é um pouco chato, né? Como é que vai não ser chato, né? Se tem esse planejamento, não tem como não eu ser. acho que eu sou essa pessoa. E aí, claro, né? Estou muito bem rodeada de outras qualidades que são essenciais para tudo dar certo, né? Acho mas é uma família, um bando de mulheres. Quando que dá confusão? Quando que dá confusão, deixa eu pensar. Em que momentos tensos? Ó, chega tal momento, vai dar ruim, aí vai ter discussão. Pode até tudo se ajeitar depois. Nós temos um grupo, tá? Que chama imagina. As gurias e o guri do Coco. O apelido do meu pai é Coco. Confusão é quando é a questão de pai e mãe, né? Agora, a gente tem que cuidar deles, né? Eles já estão mais velhos. Então, assim, sempre dá uns perrengues, não querem tomar medicação, não querem ir no médico, né? Engordaram, come gordura, daí cada um tem uma opinião. O perrengue é sempre aí. Quando se trata do cuidado da mãe e do pai. Os perrengues sempre são aí. Dá discordância. Um tem mais paciência, um tem menos, eu sou mais objetiva, um é mais, não é por aí, tem que ser com calma. Vamos devagar. Eu sou meio, né, faca na bota. Sim, vamos resolver logo. E outros são mais calmos. Eu acho que os perrengues sempre são em relação a isso. Mas eles não são perrengues que acontecem em seguida. É difícil, assim. E nem que uma fica de cara com a outra e não se fale mais. Não. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Tudo se soluciona. Sempre, sempre. E o que tu achas, Débora, olhando para as meninas, então, Andréia, a Sabrina, a Michele, a Débora, o que tem de vocês, assim, que tu percebes que, das características de vocês quatro, por exemplo, vocês influenciaram de alguma forma a mãe de vocês, que a passagem de vocês pela vida dela transformou ela de alguma forma? O que tem de vocês na mãe? Nela, na Maria Paulina? Nossa. Boa, né? Porque a gente sempre pensa o inverso, né? Que tu te inspira na tua mãe e em muitas coisas que ela faz. Agora, pensando... O que de vocês tem nela que tu achas, a mãe era mais assim, mais assado, agora já é mais assim... Mudou em relação a uma coisa ou outra? Eu vou te dizer assim, que é uma pergunta
que talvez se a gente falar com a mãe vai enumerar coisas, mas vai ter algo que seguidamente a gente fala entre si, que vai resumir essa pergunta. A gente sempre acha que a gente não inspirou a mãe em nada. E a gente sempre fala o seguinte: nós somos exatamente tudo o que a gente sempre condenou na mãe, na infância. Por exemplo? Tudo, absolutamente tudo. Tá, mas dê exemplos. A gente sempre achou que a mãe se doou demais para tudo na vida. Você se doam horrores. Horrores, absurdamente. A gente sempre... Isso na adolescência, né? Que tu não tem maturidade ainda, né? Para entender as coisas, né? Então, e aí a gente, não gostava das coisas que ela fazia. Mas isso aí está se prevalecendo dela, isso aí não... né? Mas, enfim, tudo que a gente condenava e seguidamente isso é pauta. A gente vê alguma coisa que a gente faz e a gente diz assim, ô Maria Paulina. A gente brinca uma com a outra, né? E a verdade é essa, assim. Eu não teria uma coisa assim que eu penso, isso a gente inspirou muito a mãe. Porque eu só vejo ela como inspiração, fazendo as coisas. Ela sempre fez tudo, absolutamente tudo. Sabe? Que ela pôde, que estava ao alcance dela, com o que ela tinha. E eu também não tenho essa lembrança da mãe reclamando da vida, sabe? Eu só tenho as lembranças dela batalhando, tentando fazer o melhor. Eu tenho essa compreensão que tudo que ela pôde, ela fez, né? E aí, óbvio que nós, adolescentes, na época, não concordava com tudo, né? Sim. Não achava certo, né? E hoje a gente é o quê? Igual. Igual. Então, acho que eu não tenho uma resposta tão certeira para te dar, porque a gente só se vê assim. Isso a gente conversa seguidamente sobre isso. A gente é a mãe, as 4. De alguma forma, algumas muito mais gritante, né? A característica, outras menos, mas a gente é a mãe. A mãe. E o que da Maria Senhorinha e da Maria Paulina, a Débora, em que caminhos, e aí não vai no positivo ou negativo, mas no sentido de, o que tu na tua caminhada fez diferente? O que tu olhando para a trajetória delas, tu pensou, não, mas nesse aspecto eu vou fazer diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. Talvez nas escolhas, né? Talvez escolhas mais planejadas, né? Hoje a gente tem um acesso a tanta informação, né? Que elas não tinham, né? Então, acho que isso, claro, facilitou o meu processo, obviamente, mas eu acho que as minhas escolhas foram mais organizadas, mais planejadas do que as duas. Mas, obviamente, eu tive mais acesso a isso, né? Do que elas. E delas era muito intuitivo, né? Muito intuitivo, né? Muito intuitivo. Então, ainda acredito nisso. Acho que as minhas escolhas foram mais organizadas. Não que eu não tenha uma trajetória, digamos que... Acho que praticamente tudo a gente usa elas como exemplo de vida, né? Poxa, imagina quando eu tinha 8 anos, 7 anos, que tinha um pouquinho mais assim de noção do que estava acontecendo. Eu tenho lembranças muito boas, eu não tenho lembranças sofridas, não tenho, realmente não é da boca para fora. Não passou fome, não tem uma tristeza, sim, meu Deus. Ou algum trauma. Pouquíssimo. Tinha pouquíssimo, mas eu só lembro de momentos felizes. Eu só tenho lembranças felizes. E então, assim, eu vi elas sofrerem, sim. Eu vi elas passarem muito trabalho, sim. Mas isso só me fez a pessoa que eu sou. Só me deu força, né? E aí, se tu compara ao acesso e aos privilégios que eu tenho hoje em dia, meu Deus do céu, elas são umas deusas. Que importância, Débora, agora para fechar, que importância tu achas que tem a gente reviver, rememorar essa trajetória feminina, esse legado que as mulheres deixam, para a gente até conseguir, talvez, projetar, tu que gostas muito de organizar, projetar, planejar um futuro a partir dessas trajetórias. Por que isso é importante para a mulher? Eu acho que é extremamente importante porque tu vê a trajetória da minha mãe. A mãe,
com 19 anos ali ela ganhou a Andréia e ela já queria ter voz e vez na sociedade. A mãe está com quase 70 anos, né? Então nós estamos falando dela há 50 anos atrás, lutar para estar, né? E não pense que isso foi visto com bons olhos, né? Não, a mãe foi sempre muito condenada por ter filhos e está sempre na rua trabalhando, né? Isso não era visto com bons olhos, né? Então, tenho o que tenho pelo que ela fez lá atrás. Uhum. E eu acho que essas trajetórias têm que ser relembradas sempre. Porque se hoje a gente tem um pouco mais de voz, eu acho que ainda tem um caminho aí pela frente como mulher, um longo caminho ainda para a gente percorrer e mostrar muita coisa. Eu acho que ainda existe uma série de coisas a se melhorar como sociedade. Mas eu tenho plena convicção que se eu estou numa posição melhor como mulher, a minha mãe e a minha avó lutaram por isso. E como que tu tentas no teu dia a dia, com tantas mulheres que tu és hoje a responsável, como é que tu tenta trazer à tona esse legado para que isso também fique no DNA delas? Eu tenho uma conversa de tia. A gente sempre, como mulher ali dentro, a gente quer que todas, de alguma forma, evoluam. Profissionalmente. Hoje eu vejo a trajetória das gurias como iniciaram, o que são hoje, o que tem hoje, e às vezes não é só no financeiro. A empresa dá acesso a todo mundo viver muito bem, tu vai trabalhar e tu vai conquistar um nome ali e tal. Mas tu vê pessoas sair de relacionamentos que não são bons, com crenças limitantes. Tu vê as meninas com crenças limitantes pelo que viveram. E aí eu digo que eu sou uma privilegiada. Porque eu não vivi num mundo, tu vê que extremamente pobre, mas a mãe e o pai não passavam isso pra gente. Eu não vivi isso enxergando, eu não sobrevivi à infância ali enxergando desta forma. Sempre achei que podia mais, né? Porque eu vivi assim. Não, vamos trabalhar, vamos batalhar. Eu enxerguei isso na mãe, na avó. E a gente tenta mostrar isso no dia a dia, porque às vezes a pessoa vem ali com uma vivência que ela só conhece aquilo ali. Eu não sou merecedora. Entendeu? Não, para mim não vai dar certo. Uhum. Vem com vivências que estão ali de uma vida incrustada nela. E isso a gente tenta mudar no dia a dia. E é com conversa de tia. Vai lá e chama, fulano, assim, assim, olha as oportunidades aqui, ali. E elas começam a enxergar. Isso é um processo bem legal. E quando vê, estão aí felizes da vida, conquistando o seu espaço como profissional, como mulher, né? Se enxergando como são, né? Como são, como deveriam ser e como merecem ser, né? Sem esse monte de coisinhas que existe ao redor, que às vezes está ali pelo sofrimento da vida ali e porque não foi mostrado para elas que podia ser diferente, que elas mereciam mais, que elas têm direito a mais, né? E aí como foi importante essa vivência da tua avó e da tua mãe para que tu consigas deixar essa marca nessas mulheres pelas quais tu passas. É um trabalho diário e esse trabalho, assim, eu me orgulho disso, eu me orgulho mesmo. Porque assim, no fim é isso que fica. No fim das contas, é só isso que fica. É tu saber, assim, que... O que tu deixou. O que tu deixou. E às vezes elas vêm conversar, assim, felizes da vida. Consegui me mudar. Tô morando sozinha. E às vezes está num relacionamento que era extremamente abusivo. Abusivo, tóxico e tal. Exatamente. Às vezes até com violência. Muito comum. Isso é muito comum. Muito comum. E aí a pessoa, sabe? Virou a chavinha e tá bem. E vê que pode, vê que consegue, vê que merece. Não tem preço. Isso aí, assim, não há dinheiro que pague a sensação de alguém ser grato porque tu guiou ele. Porque mostrou que era possível. Porque tu foste a inspiração, Débora. Muito obrigada. Obrigada, Eu acho que a gente consegue entender muito melhor a trajetória da Débora. A gente conhece muito a história dela, mas essa construção que as mulheres vieram fazendo na tua vida e que tu consegues
levar adiante. Então, muito obrigada, parabéns pela tua trajetória. Obrigada, Fábio, pelo privilégio de exemplar. estar aqui nesse bate-papo tão bom, conversar e dar uma revisitada nas memórias. Estacionei o carro e fiquei ali conversando comigo mesmo, assim, mentalmente, pensando e lembrando, e seguidamente eu falo isso. Eu tive uma infância extremamente pobre e eu só lembro de alegrias. Eu só lembro de coisas boas, sabe? E aí fiquei pensando na avó, no mingau da avó, no que suco doce. Como é bom isso, revisitar lá a minha infância. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Parabéns por essa mulher, pelas grandes mulheres da tua vida, né? Tu és a Débora, mulheres, mas também é... São grandes mulheres. É a tua avó, é a tua mãe. E as minhas irmãs. Maravilhosas. Obrigada mesmo. Fábio, obrigada. E até o próximo Inspiração, gente.